Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação em R. A gente vai continuar aqui no nosso tópico 7, falando sobre análises inferenciais. Então, a gente já viu nesse tópico aqui dois testes, que foram o teste de quadrado e o teste de lambda. Hoje a gente vai ver o teste de gama. Eu recomendo fortemente para quem está assistindo esse tópico, para que assista todas as aulas, porque na primeira aula eu explico qual a base de dados a gente está trabalhando, que é a base de dados do Senado. Eu disponibilizo ela no GitHub, mas é interessante, né, você pelo menos escutar os minutinhos lá onde eu explico qual que é a base e tudo mais. Esse teste, ele é um teste apropriado para variáveis qualitativas e ordenadas. O teste de grama, então, ele é ideal para variáveis que tenham algum ordenamento. E ele também considera que uma das variáveis é dependente e a outra é independente, assim como o teste de lambda. Ainda que a gente não tenha, teoricamente, essa previsão de qual variável é a variável que a gente quer explicar. E ele apresenta um valor de probabilidade e apresenta também o próprio valor do teste. E ele mostra para a gente, nesse valor do teste, se a associação ela é negativa ou positiva. Então, diferente do teste de lambda, por exemplo, que varia de 0 a 1, o teste de gama, ele mostra para a gente se a associação é negativa também. Então, quanto mais próximo de -1 estiver, mais forte é a associação negativa. Quanto mais próximo de +1, mais forte é a associação positiva. Então, a gente vai fazer o teste aqui no ambiente de programação e a gente volta aqui para a apresentação para eu explicar, né, o teste para vocês. Então, vou voltar aqui para o ambiente de programação. Eu já estou com ele aberto aqui, né, porque eu já estava fazendo o teste do Q quadrado e o teste de lambda. Já estou com a base de dados aberta. E se vocês não estiverem, voltem lá na primeira aula desse tópico, né? São tópicos bem curtinhos. Então, a gente vai fazer aqui o nosso teste de gama. Utilizando pelo menos uma variável que seja uma variável quantitativa. Uma variável quantitativa não, desculpa, uma variável com ordenação. Então, vou colocar aqui gama. Para rodar o teste de gama, a gente vai precisar de um pacote chamado VCD Extra. Então, vou colocar aqui install.packages, entre aspas, VCD Extra. E aí, o meu já está instalado, né? Então, eu só vou ativar ele e vocês vão instalar e ativar. Então, library, e aí fora do parênteses, VCD Extra. Então, eu vou ativar aqui o pacote. E a gente vai criar, como a gente tem poucas variáveis ordenadas e poucas variáveis que nos auxiliem a fazer bons testes de gama, a gente vai criar uma variável chamada satisfação com a vida a partir de uma outra variável existente. É como se a gente já estivesse só recategorizando essa variável, só que, na verdade, a gente vai estar fazendo uma invenção aqui, uma situação hipotética. Então, a gente vai criar uma variável chamada satisfação com a vida, e a gente vai criar a partir da variável estado civil. Então, primeiro a gente vai dar um table aqui no estado civil, né, para ver como que o estado civil está organizado. Então, aqui table, aí a base de dados, estado civil, a gente quer a descrição, que eu acho que é esse aqui, é isso. Aí eu vou colocar ali a descrição do estado civil, vou colocar tudo isso como um comentário, para a gente poder copiar, né? E aí a gente vai recodificar. Para isso, a gente vai utilizar aquele pacote que a gente já utilizou na análise descritiva, que é o MEMIS, que vocês lembram? Então, aqui eu vou escrever. Iremos recodificar o estado civil, transformando em satisfação com a vida. Sendo que o ponto 5 será o totalmente satisfeito e o ponto 1 vai ser o totalmente insatisfeito. Opa. Insatisfeito. Então, a gente vai rodar aqui o Memisc, library Memisc, vou ativar esse pacote e vou utilizar de dentro desse pacote a função Memisc, a função republic, desculpa. Então, aqui, base 100, 2022. Vou chamar essa variável como satvida. Então, a gente vai fazer algumas suposições, umas suposições hipotéticas. Então, o objeto de atribuição, alt menos, a função do pacote Memisc, que é o recode, quando eu escrevo aqui, ele já me dá o autocomplete, já mostra qual é o pacote. Base. E aí, eu vou indicar, né, de qual variável que ele vai puxar isso aqui. DS, estado civil, vírgula, e vou indicar como que eu quero que seja organizada essa variável a partir das variáveis que eu já tenho. Então, a gente vai começar por totalmente insatisfeito. Lembrem-se, insatisfeito.
Sempre que for informação qualitativa, entre aspas. Então, totalmente insatisfeito, vamos supor que vai ser o viúvo ou viúva. Então, entre aspas aqui, viúva ou viúva. Vírgula, o próximo ali, que aí vai ser só insatisfeito. O objeto de atribuição vai ser o separado judicialmente. Meio termo, seria o meio termo, nem satisfeito, nem insatisfeito. Vai ser só o divorciado. O objeto de atribuição, vírgula, aí já vai ser o satisfeito. O objeto de atribuição vai ser o solteiro. E o totalmente satisfeito vai ser o casado. Então, a pessoa ali estava satisfeita já, que ela era solteira, mas ela conseguiu, casou, então tá totalmente satisfeita, né? Eu vou colocar aqui o casado. Tô brincando, pessoal, porque o casado tem maior quantidade de casos, né? Então faz sentido aqui para nossa análise. Então, criei aqui essa nova variável na minha base de dados. E aí, agora, a gente vai criar, a gente vai verificar, né, como é que está essa variável, e a gente vai chamar o grau de instrução, verificar como que está o grau de instrução, que vai ser a variável que a gente vai analisar junto, né, porque é uma variável ordenada, uma das poucas que a gente tem na base de dados, e logo em seguida a gente faz, então, a nossa análise do teste de gama. Então, vou colocar aqui, base, vou copiar aqui, para verificar, né, se está certinha primeiro. Então, aqui está ok. Então, eu quero que essa variável ela seja um factor, né? Ela é importante que ela esteja organizada como um factor para a gente conseguir fazer a análise. Então, vou colocar aqui as.factor. E aí, vou colocar de novo aqui. E o grau de o grau de instrução também é importante que seja um factor. Então, eu vou verificar como está o grau de instrução aqui. Então, é o DS, grau de instrução. Então, tem todos aqui, todos os graus de instrução. Ele já está organizado aqui numa linha que faz sentido para a gente. A única coisa é que eu vou alterar ali para factor também. Então, vou pegar aqui DS, grau de instrução, e vou substituir aqui, ó. Então, vocês viram ali que faltou o ozinho, né? Aqui já deu até o autocomplete. Então, aqui... Aí, pronto, transformei tudo isso aqui em factor, a gente consegue já fazer uma tabelinha de contingência e, na sequência, rodar o nosso teste Gamma. Então, vou chamar aqui de tab 2, objeto de atribuição, table. E aí, vou pegar aqui nossa base 100, 2022, satisfação com a vida, vírgula, nossa base 100, grau de instrução. Porque eu quero associar essas duas variáveis. Eu quero saber se existe uma relação significativamente estatística entre grau de instrução e satisfação com a vida e se essa associação ela é positiva ou negativa. Ou seja, pessoas com nível superior, elas estão mais satisfeitas com suas vidas ou não? Essa é a hipótese que a gente quer testar. Vamos ver aqui. Então, agora a gente vai utilizar a função do teste. A gente baixou aqui, instalou o pacote VCD Extra. Então, agora a gente já tem a função do teste, que é o GK Gama. Quando a gente escreve, ele já mostra para a gente. Eu vou escrever de novo aqui para vocês verem. GK Gama. Ele já mostra de qual pacote é. Então, aqui dentro eu vou colocar o tab 2. Então, ele deu para a gente aqui um valor